Há momentos em que a alma se cala e o coração parece afundar em lembranças do que foi perdido. Talvez você esteja vivendo dias em que se pergunta: será que tudo o que perdi pode ser restaurado? A resposta está em Deus. O Deus que não apenas consola, mas reconstrói do zero aquilo que parecia irreparável. Vivemos temporadas em que tudo parece escapulir pelos dedos. Amizades, oportunidades, planos, até mesmo sonhos que pareciam certeiros. Você olha para trás e enxerga portas que se fecharam, pessoas que partiram, situações que não deram certo. Talvez tenha sido um relacionamento interrompido, um projeto frustrado, uma escolha errada, ou até o simples passar do tempo que levou algo que parecia precioso. Essas perdas deixam cicatrizes, e com elas vem a dúvida: será que Deus ainda tem algo para mim? Será que Ele pode transformar isso em algo bom? Sim, pode, e Ele quer. A palavra nos lembra que servimos ao Deus da restauração. Ele é especialista em trazer vida onde só há ruínas. Em Joel 2:25, Deus declara: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Veja, ele não promete apenas devolver bênçãos, mas anos. Aquilo que o tempo levou, Deus pode devolver em dobro. O Senhor não está limitado às circunstâncias humanas. Ele não se move pela lógica. O que para nós parece final, para ele é só um recomeço. Salmos 126:5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você sente que plantou muito e colheu pouco, que sofreu demais e recebeu de menos, saiba que a colheita está chegando. Deus não se esqueceu de você. Ele está preparando algo novo, algo melhor, algo que vai valer cada lágrima derramada. Se essa mensagem falou com você, escreva "Deus é fiel" nos comentários e compartilhe com alguém que precisa de restauração. Em momentos de dor, o inimigo sussurra mentiras dizendo que acabou, que não tem mais volta, que você perdeu tempo demais. Mas o que a palavra de Deus afirma é justamente o contrário. O Senhor não apenas reverte perdas, ele transforma cenários impossíveis e resgata aquilo que parecia irremediavelmente perdido. A Bíblia está cheia de histórias de restauração, não como exceção, mas como parte do caráter de Deus. Um exemplo poderoso está em Marcos 5, onde Jesus encontra um homem dominado por espíritos malignos. Ele vivia isolado, entre os túmulos, ferindo-se, gritando noite e dia. Todos o haviam abandonado. Ninguém mais acreditava que havia salvação para ele. Mas Jesus acreditava. Marcos 5,15 diz: e foram até Jesus e viram o homem que estivera possuído por legião de demônios, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram admirados. Veja o impacto de um encontro com Cristo. Onde havia gritos, agora há silêncio e paz. Onde havia nudez e vergonha, agora há dignidade e vestes. Onde havia confusão mental, agora há lucidez e ordem. Isso não é melhora parcial, é restauração total. E não parou por aí. No mesmo capítulo, Jesus vai até a casa de Jairo. Sua filha já havia morrido. As pessoas riam quando ele disse que ela apenas dormia. Mas Jesus tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. Marcos 5,41. E ela se levantou. Vida voltou onde havia morte. É isso que Deus faz. Quando todos dizem é o fim, Jesus diz: eu sou o recomeço. Nada está perdido quando Deus entra na história. Nenhuma ferida é profunda demais, nenhum luto é definitivo demais, nenhum fracasso é final demais. Jesus ainda restaura mentes, cura corações partidos e chama de volta à vida aquilo que morreu em você. Romanos 4,17 afirma que Deus chama à existência as coisas que não existem. Se hoje você não vê saída, não vê caminho, não sente mais força, lembre-se, Ele cria caminho onde não há. Se você crê que Jesus ainda restaura o impossível, escreva:
Ele é o Deus do impossível nos comentários e compartilhe essa palavra com fé. Talvez você esteja se perguntando, mas e quanto ao tempo? E os anos que se foram? E as oportunidades que já não voltam mais? A verdade é que Deus também restaura o tempo. Sim, até aquilo que parece irrecuperável aos olhos humanos está nas mãos do Criador. Em Joel 2:25-26, o Senhor declara algo impressionante. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Anos. Deus promete restituir anos perdidos. Isso é sobrenatural. Só o Senhor pode acelerar processos, abrir portas que estavam fechadas há muito tempo, restituir reputações, restaurar dignidade, trazer novas oportunidades que superam as anteriores. Você não está à mercê do acaso nem das circunstâncias. O tempo está nas mãos de Deus, e Ele é o Senhor dos tempos e das estações. Ele pode fazer em um mês o que o mundo levaria anos para realizar. Ele é poderoso para te fazer recuperar aquilo que te disseram que nunca mais voltaria. Mas entenda, restauração não é apenas algo externo. Deus também deseja restaurar você. Seus pensamentos, suas emoções, sua identidade, sua esperança. Ele quer te curar por dentro, fortalecer o que está fraco, firmar os seus passos e estabelecer você em um novo tempo. Veja o que diz 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Preste atenção. Ele mesmo. Não é por esforço humano, não é por mérito. É Deus quem realiza isso em você. Ele não quer te devolver apenas o que foi perdido. Ele quer te devolver mais forte, mais maduro, mais sábio, mais firmado na fé. Restauração não é voltar a ser quem você era. É se tornar alguém melhor do que antes. Se você está pronto para viver esse novo tempo, comente: Deus está restaurando tudo em mim. E envie essa oração a quem precisa de esperança. Muitas vezes oramos pedindo a Deus que mude as situações à nossa volta, e Ele pode fazer isso. Mas há algo ainda mais precioso do que uma mudança externa: a transformação interna. Porque antes de Deus restaurar as circunstâncias, Ele deseja restaurar você. Ele quer limpar o coração ferido, alinhar os pensamentos confusos, curar as emoções danificadas, renovar a fé que foi abalada. É um processo de dentro para fora. A verdadeira restauração começa quando permitimos que Deus entre nas áreas mais escondidas e machucadas da nossa alma. A palavra diz em Salmos 23:3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O termo refrigera aqui significa restaurar. Deus restaura a alma. Ele não ignora suas dores, ele se importa com cada uma delas. Onde os homens veem fraqueza, Deus vê campo fértil para a graça atuar. Onde há falhas, ele vê a oportunidade perfeita para derramar misericórdia e transformação. Se você se sente cansado, frustrado, como se estivesse empurrando a vida com dificuldade, saiba que o Senhor te convida a descansar nele. Ele te convida a ser restaurado no silêncio da oração, na confiança de que Ele está agindo mesmo quando você não vê. Em Isaías 40:29-31 está escrito: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a promessa: renovo, força, avanço. Então, antes de pedir por coisas externas, peça isso hoje. Senhor, restaura meu interior, restaura minha esperança, minha paz, minha força de viver.
Me cura da ansiedade, da comparação, do medo. Me reconstrói por dentro, porque quando você estiver inteiro por dentro, nada do lado de fora poderá te abalar. Se você sente que essa restauração interna é o que mais precisa hoje, comente: restaura-me, Senhor, com fé. Essa pode ser a oração que muda tudo. Deus não apenas restaura o que foi quebrado, ele transforma o quebrado em testemunho. O que parecia ser o fim pode se tornar o início de algo poderoso. E o que antes era vergonha, dor ou arrependimento passa a ser o solo fértil para a manifestação da glória de Deus. A restauração de Deus é completa. Ele não cola os cacos, ele faz novo. Ele não apenas costura feridas, ele cura completamente. Ele não devolve apenas o que foi roubado, ele acrescenta ainda mais. Muitas vezes ficamos presos ao que foi embora. Se eu não tivesse perdido aquele emprego, se aquele relacionamento tivesse dado certo, se eu tivesse feito escolhas diferentes. Mas Deus não trabalha no se, ele trabalha no a partir de agora. Em Isaías 43, 18, 19, Deus diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você pode estar olhando para um deserto hoje, mas Deus está criando caminhos. Você pode se sentir em terra seca, mas rios estão fluindo do céu em sua direção. E lembre-se, a restauração nem sempre será uma repetição do passado. Às vezes, será algo totalmente diferente, mas ainda melhor. Talvez você não volte ao mesmo lugar, mas será levado a um lugar novo, mais alto, mais pleno, mais maduro. Deus não está te levando para trás, Ele está te empurrando para frente. O seu papel? Crer, continuar caminhando, mesmo que você não veja, mesmo que pareça escuro. Porque fé não é sentir, fé é confiar. Como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você pode não ver nada mudando agora, mas o céu está se movendo a seu favor. E quando Deus decide agir, nada pode impedir. Se você crê que Deus está fazendo algo novo, comente: Estou pronto para o novo de Deus, e declare essa promessa sobre sua vida. Muitas pessoas pensam que a restauração é um ato instantâneo, como um milagre que acontece de uma hora para outra. E às vezes, sim, Deus age imediatamente. Mas em muitos casos, a restauração é um processo, como o ciclo natural de uma semente. Primeiro vem o plantio, depois o cuidado e só então o fruto. Essa espera, esse tempo do meio, pode ser doloroso. Pode parecer que nada está acontecendo, mas é justamente nesse tempo que Deus trabalha mais intensamente em você. Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, preparando o solo para algo grandioso. Em Eclesiastes 3:1, lemos: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes o silêncio de Deus não é negação, é preparação. E o tempo de espera nunca é tempo perdido quando se espera em Deus. O que Ele prometeu, Ele cumpre, mas será no tempo dele, do jeito dele e para a glória dele. Você não precisa entender tudo. Basta confiar. Ele está cuidando de cada detalhe, até daqueles que você nem percebe. Enquanto você ora, ele move corações. Enquanto você espera, ele abre portas. Enquanto você se firma na fé, ele está construindo um caminho onde não existe nenhum. Como diz Abacuque 2:3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus é fiel, e tudo o que ele prometeu para você está a caminho, e nada poderá impedir o que é dele na sua vida. Se você tem vivido dias em que parece que Deus está em silêncio, saiba, ele está trabalhando em segredo.
Continue crendo, continue orando, continue esperando, porque no tempo certo, o céu vai se abrir sobre você. Se você está nesse tempo de espera, declare com fé nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Compartilhe com alguém que também está esperando em oração. É natural, em meio às perdas, nos perguntarmos: por que isso aconteceu comigo? Ou, se Deus me ama, por que permitiu essa dor? Mas a restauração de Deus não apenas responde com soluções, ela responde com presença. Deus pode não te dar todas as explicações agora, mas Ele sempre te dá algo melhor. Ele mesmo. Ele caminha com você na dor. Ele se aproxima do coração quebrantado. E diferente do mundo, Ele não se afasta dos seus escombros. Ele entra neles para reconstruir. Veja o que diz Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Deus não está distante, Ele está perto. Ele se importa com suas lágrimas, seus lamentos, suas orações silenciosas. Nenhuma lágrima sua foi ignorada, nenhuma dor sua passou despercebida. Ele viu tudo, e Ele está trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Talvez você esteja lidando com perdas que ninguém entende. Um sonho não realizado, um casamento frustrado, um luto, uma traição, ou até mesmo a perda da fé em si. Mas escute isso: Deus não terminou com você. Ele tem restauração para áreas da sua vida que você até já desistiu de orar. Ele tem cura para feridas que você já aprendeu a esconder. E Ele tem novos começos para você, mesmo que você sinta que falhou demais para merecê-los. Em Jeremias 30:17, Deus promete: pois restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Isso é pessoal. Ele não diz que apenas vai restaurar as coisas. Ele diz: vou restaurar você. Talvez você tenha se acostumado com o vazio, com o medo, com o silêncio, mas Deus está dizendo: eu não te esqueci. Eu ainda tenho planos para você. Eu ainda sou o seu Deus. Deus está sussurrando ao seu coração hoje: nada terminou. Eu vou te levantar novamente. Confie em mim. Se você precisa desse toque de Deus hoje, comente nos comentários: restaura-me por completo, Senhor, e envie essa palavra para alguém que precisa se lembrar de que não está só. A restauração de Deus não é limitada ao que você perdeu, mas também ao que você se tornou por causa da dor. Às vezes, o maior prejuízo não está nas coisas que foram embora, mas na forma como elas nos deixaram. Inseguros, amargos, cínicos, frios, desacreditados. Mas Deus restaura até isso. Ele não quer apenas devolver bênçãos, Ele quer trazer você de volta para você mesmo. Aquela versão que acreditava, que amava sem medo, que orava com esperança, que sonhava com coragem. Ele quer restaurar sua identidade, te lembrar quem você é nele. Você não é definido pelas suas perdas, pelas suas falhas ou pelos seus erros. Você é definido por quem Deus diz que você é: amado, escolhido, perdoado, chamado, restaurado. Em Isaías 62:4, Deus fala algo incrível ao seu povo. E essa palavra é para você também. Nunca mais te chamarão desamparada, mas te chamarão de meu prazer está nela. Veja isso. Deus muda até os nomes que a dor te deu. Ele remove os rótulos que o fracasso colocou sobre você. Ele te tira do vale da vergonha e te coloca no lugar da honra. Você não precisa mais viver se escondendo. Você não precisa mais carregar esse peso como se fosse seu destino. A cruz de Cristo já carregou tudo. E a ressurreição de Jesus é a prova de que Deus é especialista em transformar morte em vida. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo, não uma parte, não quase tudo, tudo se faz novo.
Então levante a cabeça. Você está em processo de restauração. O que Deus está fazendo em você vai florescer. E quando você menos esperar, vai perceber. Aquilo que me quebrou foi o que Deus usou para me reconstruir melhor. Se você crê que Deus está restaurando sua identidade, comente agora: eu sou quem Deus diz que eu sou. E compartilhe essa verdade poderosa com alguém que também precisa lembrar disso. Há uma realidade poderosa que você precisa compreender. O inimigo pode ter tocado em algumas áreas da sua vida, mas ele não tem poder sobre o que Deus já determinou ao seu respeito. Aquilo que vem de Deus é protegido pelo céu. O que foi prometido por ele não pode ser frustrado. É por isso que, mesmo após perdas, o Espírito Santo sussurra ao seu coração: ainda há promessas vivas em você. Você pode ter sido abatido, mas não foi destruído. Pode ter chorado muito, mas a alegria voltará. Pode ter sido deixado de lado, mas Deus não te abandonou. Em Salmos 126, 5, 6 está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso significa que sua dor não será em vão. Suas lágrimas estão regando um campo invisível, que em breve florescerá com milagres, respostas e recompensas. A colheita vem, a virada chega, e Deus nunca se esquece daqueles que permanecem fiéis, mesmo quando tudo parece desabar. Acredite, o tempo da dor não é o tempo final. O tempo da vergonha não é sua última estação. Você vai testemunhar com os próprios olhos o que significa ser restaurado pelo próprio Deus. Em Deuteronômio 33, a Bíblia diz: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te de todos os povos entre os quais te havia espalhado. Deus está prestes a mudar a sua sorte. Ele está juntando os pedaços, organizando os detalhes, acelerando promessas. Aquilo que parecia longe demais está mais perto do que você imagina. E quando chegar, você vai entender. Valeu a pena confiar. Se você sente que essa é a sua estação de colheita, comente com fé: minha restauração está a caminho. E envie essa parte para alguém que está perto de desistir. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje. Chegamos ao fim dessa jornada de oração, mas o começo da sua restauração real e profunda está apenas iniciando. Deus é o Deus do recomeço, da vitória e da esperança viva. Ele não apenas promete restaurar o que foi perdido, mas promete fazer algo maior, melhor e mais grandioso do que você já viu. Ele promete transformar seu passado doloroso em uma história de superação e glória, para que sua vida seja um testemunho vivo do poder dele. Lembre-se das palavras em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Nada acontece por acaso. Cada lágrima, cada queda, cada momento difícil está sendo usado para te preparar para a bênção que está chegando. Agora, feche seus olhos e imagine um futuro onde o medo não domina mais, onde as feridas se transformaram em força, onde a alegria é sua companheira constante e onde a paz de Deus guarda seu coração. Você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina e restaurado no nome de Jesus. Vamos finalizar essa oração. Senhor amado, obrigado por ser o Deus que restaura, que cura, que transforma. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu duvidei ou fraquejei. Eu entrego minha vida, minhas feridas, minhas esperanças e meus sonhos em tuas mãos. Que eu possa caminhar confiante na tua palavra, sabendo que tudo coopera para o meu bem. Em nome de Jesus, eu declaro: minha restauração está completa, minha fé está firme e minha vida é teu altar de louvor. Amém. Se esta oração tocou seu coração,
Deixe um glória a Deus nos comentários e compartilhe essa mensagem de esperança com alguém que precisa de uma palavra de fé hoje.